E aí pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um videozinho falando um pouquinho mais sobre o meu kit solar, né? Que é um kit bem básico. E aí falando algumas coisas que eu aprendi no decorrer desse período que ele está instalado aqui na chácara. Vamos lá? Primeira coisa aí que eu aprendi a duras penas. Na verdade eu já sabia, mas tem um desafio muito grande quando você está instalando uma placa ou um sistema de placas solares, que é achar a melhor posição possível e a melhor angulação também, né? No caso da angulação, aqui eu consigo mover, né? De acordo com o ano, eu venho aqui, vejo a posição do sol mais ou menos e consigo deixar uma angulação melhor. Mas a posição, diferente de um telhado onde normalmente as pessoas não têm árvores, aqui é rodeado de árvores. Então é uma coisa muito boa, mas para placa solar isso é um saco. Por quê? Por exemplo, aquele telhado, ele durante o dia, ele tem sombra dessa árvore durante a manhã e aí no períodozinho da tarde, aquela árvore. Ou seja, acaba que fica muito limitado a minha quantidade de sol. Por isso que eu coloquei tão longe a placa, que isso nem é uma coisa muito boa, né? Como quem viu os vídeos anteriores percebeu que eu tive que furar isso aqui, passar um fio bem com uma bitola grande, enfim, várias coisas. Então, essa aqui foi a posição melhor custo-benefício, digamos assim, né? Que não ficasse nem longe demais e pegasse o mínimo de sombra possível. Porém, o que acontece? Apesar desse céuzão lindão aqui, o sol, do contrário do que muita gente acredita, ou porque não sabe mesmo, né? O sol ele não fica sempre na mesma posição, né? No decorrer do ano, o sol ele vai andando, entre aspas, né? Quem anda não é o sol, né? Mas no decorrer do ano, a posição do sol vai modificando. E aí, na época que eu instalei esse carinha aqui, o sol tava bem bonitão aqui, ó, em cima. Então eu conseguia muitas horas de sol, né? E os cachorros estão empolgados aqui, né? E aí, o que acontece? Como quem viu meus stories acompanhou, agora, nesta data do ano que nós estamos, esta linda e maravilhosa árvore aqui, que por sinal é muito bonita mesmo, que fica do lado do laguinho, ela tá pegando, a sombra dela está pegando bem em cima da placa no horário de pico do meu sol, que é meio-dia. Meio-dia é onde o sol tá mais paralelo aqui com a minha, paralelo não, perpendicular com a minha placa solar. Ou seja, a horário onde eu consigo uma carga mais efetiva. E esta bendita está bem em cima dele, né? O que eu vou ter que fazer? Porque se eu chegar para trás, eu tenho um problema com essas duas árvores, em algumas épocas do ano, eu vou tentar levantar esse poste futuramente, né? Eu nem sei quando eu vou poder fazer isso. Por enquanto, ela vai ficar assim mesmo. E vamos ali dentro para eu mostrar outras coisas. Aqui, os meninos estavam pintando aqui, tirei o fio, né? Tirei tudo, toda a instalação eu tirei para depois colocar novamente já com algumas melhorias, digamos assim. E aqui dentro está a nossa centralzinha solar, né? Toda exposta. Isso aqui é aquele famoso provinitivo, né? Foi feito para ser providencial, mas acabou ficando definitivo. Esse aqui é o nosso sisteminha, né, de controle, que está a controladora da carga, ela que garante que a bateria não vai ficar nem carregada em excesso e nem descarregada em excesso. Esse cara aqui é o que transforma a energia da bateria numa energia que a gente usa na tomada, né? E essa parte aqui é a parte de controle. Esse carinha aqui é uma controladorazinha que se chama Arduino, que ela armazenava dados nesse cartão de memória aqui de temperatura, de corrente de carga, corrente de descarga. Então, mas para eu ter informações, e eu queria futuramente não usar só aqui no cartão de memória, ter uma central com todos esses dados, né? Acabou que eu deixei um pouco para lá, mas depois eu vou dar continuidade a esse processo. E ele também controla o horário de ligar dessas lâmpadas, né? Eu tenho duas tomadas aqui, então eu tinha dois horários que eu poderia controlar de acordo com o horário que eu quisesse. Por exemplo, liga tal hora, tal luz, desliga tal hora, tal luz, etc, né? E talvez o meu mais importante aprendizado, né? Eu descobri que para aquela placa, que é uma placa de 150 watts, uma bateria de 60 amperes é muito pouco, tá? Então, o que eu peguei? O mínimo que você vai ter de bateria é 620 amperes, ou seja, uma bateria do dobro do tamanho dessa daqui. Por quê?
Não porque o gasto seja demais, na verdade o gasto eu nem posso aumentar muito mais. Para uma placa, esse sisteminha aqui tá gastando toda a bateria tranquilamente, toda a carga, né? Ainda mais só com essa bateria aqui. Por quê? O que que acontece? Durante o dia, a placa tá recebendo energia do sol. E aí, o que que acontece? A bateria ficava carregada em torno de meio-dia, mais ou menos. Ela estava carregada. Meio-dia não, na verdade umas 1h, 2h da tarde. E aí, o restante da tarde eu não conseguia armazenar energia, né? Eu preciso de uma bateria com o dobro de tamanho dessa daqui. Por quê? Nos dias de muito sol, eu vou conseguir armazenar mais carga solar. Nos dias de pouco sol, a carga que eu armazenei extra, ela vai ser utilizada. Ou seja, um dia vai compensar o outro. Com essa bateria, o meu sistema está vivendo sempre no limite. Todos os dias eu gasto exatamente tudo que eu armazenei, que é uma péssima ideia para um sistema solar. E outra grande modificação que eu fiz, aqui do lado do nosso repelente da minha mãe, que é um pano queimando com uns trem de canela, sei lá o que que é, os mosquitos odeiam e saem correndo. Tá aqui a outra modificação que eu vou fazer. Eu tirei os refletores de 30 watts, que iluminavam muito, mas por pouco tempo, porque eles eram muito beberrão, e eu vou colocar refletores de 10 watts. Assim eu vou conseguir um pouco menos de luminosidade, mas por muito mais tempo, e eu vou ter energia de sobra para talvez iluminar áreas mais escuras, como aquela casinha lá longe e a lateral da casa, né? Então eu vou perder um pouquinho em durabilidade, em luminosidade e ganhar em durabilidade, beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.